Boa noite, meu prezado irmão, boa noite, minha querida irmã. 19 horas e 1 minuto deste dia 13 de maio de 2020. Inicia agora uma live sobre a igreja como ponto de chegada e também ponto de partida. Eu espero, antes de começar a abordar o tema propriamente dito, que você esteja desfrutando de boa saúde, juntamente com a sua família, com todos os seus. Deus guarde o seu coração. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, querido Deus, por mais esta oportunidade que temos de estudar a tua palavra, ver nela, Senhor, as tuas orientações para cada um de nós, as tuas ordens para cada um de nós, e ver na tua palavra, Senhor Deus, aquilo de que necessitamos para viver adequadamente neste mundo, conforme o teu desejo, conforme o teu propósito, os teus propósitos para cada um de nós. Auxilia-nos nesta condição, ó Deus, daqueles que querem fazer a tua vontade. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a igreja sempre foi um lugar que recebeu das pessoas uma certa avaliação. Eu poderia ter até usado a palavra crítica, mas essa palavra não é muito bem entendida, muito bem compreendida, apesar de que ela deveria ser sempre olhada como algo positivo, que é uma espécie de avaliação, um juízo que as pessoas fazem das coisas, das pessoas, e a igreja sempre recebeu a sua crítica, seu juízo, a sua avaliação. E de quando em vez nós precisamos olhar para a igreja e reavaliar os seus caminhos, entender para onde ela caminha e procurar entender a sua serventia na face da terra. Isto considerando óbvio o que Jesus Cristo estabeleceu para ela desde o princípio, desde o início. A igreja, ela tem um propósito a partir do que Cristo estabeleceu. Mas com o decorrer dos anos, evidentemente, a igreja ela tem deixado a desejar no papel que para ela foi estabelecido. Qual é o meu propósito para nós nesta live, nesta oportunidade, nesta noite? É compreender a igreja como um lugar aonde você chega e ali recebe algumas coisas que nós vamos observar aqui no nosso estudo, e dela, da igreja, parte para cumprir um propósito, cumprir um objetivo que é estabelecido pelo próprio Cristo a partir da vida da igreja. Então, daí o tema, igreja, ponto de chegada e ponto de partida também. Eu começo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus Cristo ele tem as palavras que estabelecem a razão de ser da igreja. Diz assim o texto: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muito bem, esse é um texto em que Jesus que ele veio organizar a sua igreja, ele chama pessoas para receberem seus ensinos, os seus discípulos, e
a igreja vai crescendo, não é? À medida que Jesus Cristo vai ensinando os seus discípulos, depois eles se tornam apóstolos, ou seja, aqueles enviados para a missão de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho de Jesus. Esta é a igreja que é fundada por Jesus Cristo. Eu quero ler também uma palavra de um desses discípulos que se tornou apóstolo, é o Pedro. Ele vai dizer algo para nós em sua carta, sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Diz ele assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro, ele já delineia a natureza, quer dizer, a origem de onde a igreja nasce, parte, e a finalidade dessa igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é de Deus. E essa igreja tem qual finalidade? Para que ela serve? Aí o texto responde: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O nome dele é Jesus Cristo. É esse de quem nós devemos proclamar as virtudes. Então, nos textos bíblicos que acabamos de ler, nós nos situamos de duas maneiras. No primeiro momento, Jesus Cristo é como se ele tivesse ainda intelectualmente organizando a igreja. É um trabalho de engenharia, de arquitetura, em que ele planeja como será a igreja. Aqui em Pedro, essa igreja já constituída, já iniciante, Pedro faz referência à origem dela, que é o próprio Deus, a propriedade de Deus, e também fala da virtude que essa igreja deveria levar avante, proclamar as virtudes, proclamar as verdades, proclamar Jesus Cristo, aquele que a trouxe das trevas para a luz. Então a igreja deve ser esta que, sendo trazida para a luz, viva na luz e proclame essa luz e use essa luz para iluminar as pessoas. Muito bem. Só que nós temos hoje, que a gente pensa como igreja, a gente pensa naquela instituição que tem lá um endereço físico, tem lá um cadastro no Ministério da Economia hoje, né, que é a Receita Federal, é um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, um lugar físico que ali reúne as pessoas periodicamente. Aliás, neste período de pandemia, essa igreja CNPJ, a igreja física, tem sido impedida de reunir em face de tudo que nós já sabemos, a propagação do vírus e a propagação da doença. Então, essa igreja, ela, com esse impedimento, tem realçado a igreja gente, a igreja pessoa, a igreja eu e você, a igreja que é andante, a igreja que está aqui, ali e acolá, onde quer que exista um crente, um servo de Deus, uma pessoa que crê em Jesus, ali está a igreja em potencial para proclamar as virtudes daquele que chamou esta pessoa, esta igreja, das trevas para a luz. Mas vamos então pensar aqui nesta noite, conforme eu prometo no meu tema, igreja, ponto de chegada. Vamos pensar, num primeiro momento, essa igreja como ponto de chegada. Quando você chega à igreja, quando se é admitido na igreja, o que é que você imagina encontrar? O que é que você pensa que você vai encontrar na igreja ao chegar? Esse é o primeiro olhar que eu lançarei nesta noite. Quando alguém chega, aí eu estou me referindo àquele rebanho que se reúne num lugar, num determinado endereço. Eu estou pensando ali.
Porque se eu pensar em pessoa física agora, não funciona esse meu raciocínio. Eu tenho que pensar num lugar, espaço físico, onde as pessoas para ali acorrem e ali são recebidas por um conselho, fazem parte de um hall de membros. É nisso que eu estou pensando agora. E é sobre essa igreja que eu vou discorrer o meu estudo desta noite. A primeira coisa que acontece é a adoção na família. A família da fé, a família da igreja, a família espiritual. E esta adoção, ela tem um aspecto espiritual. Quando Deus nos adota na família dele, a partir do momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos esta matrícula espiritual registrada no livro do nosso Senhor, mas existe um aspecto físico em que uma pessoa, dizendo que crê em Jesus Cristo, ela passa por um período de doutrinação, de testes, de provas, numa classe específica. Nós, presbiterianos, chamamos esta classe de catecúmenos, que é aquela classe dos principiantes na fé. Então, essa pessoa passa por esse período, é doutrinada teologicamente, quanto ao governo da igreja, quanto ao aspecto moral de uma vida cristã, e no momento próprio ela é recebida no conselho e depois recebida publicamente. Em alguns casos, elas são recebidas por profissão de fé e batismo, aquele que não tenha vindo de uma igreja evangélica, e aqueles que já são da igreja, já nasceram ali na igreja, crianças vindo lá do hall de menores, ou hall de membros não comungantes, eles são recebidos apenas por profissão de fé, né, porque já terão sido batizados na infância. Então, o primeiro aspecto aqui, quando eu chego na igreja, eu sou adotado. Eu sou recebido numa família, a família da fé. E essa família na qual eu sou recebido, ela cuida de mim, ela trata de mim. E a igreja é o lugar onde as pessoas devem ser tratadas em todos os aspectos da sua vida. E a partir dessa adoção, começa o que nós chamamos aqui de alimento espiritual. O alimento espiritual que a pessoa recebe durante toda a sua vida na igreja. Toda a sua vida ela recebe esse alimento espiritual. Ela é alimentada com a palavra, com as exortações, com tudo que ela recebe a partir do seu envolvimento com a igreja. Quantas vezes você precisa de um aconselhamento e você é atendido pelo seu pastor, por uma senhora idosa da igreja, por um jovem como você, que conhece um pouquinho mais da palavra que você, e você é alimentado, seja com o ministério da palavra em si, a pregação da palavra, que eu estou dizendo neste momento, mas com outras coisas, com aconselhamento. Quando você participa de um culto, você também está sendo alimentado espiritualmente. Quando você participa de um ensaio, de um coral que seja, você também está sendo alimentado espiritualmente. Ou seja, há múltiplas formas de esse alimento espiritual se concretizar na vida da igreja. Passamos a um outro ponto aqui que é muito importante. Na igreja você espera receber amor. A essência da vida cristã, a vida com Deus, é o amor com que Deus nos alcançou, o amor com que nós alcançamos as pessoas também. E é importante considerar que esse amor que nos constrange, ele primeiro veio de Cristo para conosco. Diz a própria palavra de Deus que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Cristo veio ao nosso encontro, Cristo desceu do céu, viveu aqui na terra, fundou a sua igreja, e ele tem esse gesto de aproximação de cada um de nós. Esse amor de Cristo é que nos leva a
amar também, responder esse amor que ele tem para conosco e nós para com outros também. Outra coisa que você espera receber na igreja, correção. Correção. Quando eu digo isso, eu usei a expressão espera receber na igreja. Talvez eu não tenha nem me expressado muito bem, porque há aqueles que resistem à correção que é feita pela igreja. Igreja é um lugar, como diz a própria palavra de Deus, é lugar santo, é um lugar onde se deve preservar o que é correto, as pessoas viverem corretamente. Então, se você está fora dessa correção, se você tem andado em caminhos que não condizem com os da igreja, você precisa ser corrigido. Todo errante precisa ser corrigido. Não acha que isso é pessoal, não. Em qualquer lugar em que você se encontre e que existam normas para o funcionamento daquela organização, daquele lugar, e que você fira essas normas, que você desobedeça essas normas, você precisa ser trazido para o caminho novamente. Você precisa ser corrigido. E a igreja precisa fazer isso. Isto aí é chamado também na igreja de disciplina. A igreja precisa aplicar corretamente a disciplina. Evidentemente que há várias maneiras de a disciplina ser aplicada. Por exemplo, eu aprecio muito um pensamento que diz assim: toda vez que você vai corrigir uma pessoa, você deve fazê-lo em particular. E toda vez que você vai elogiar uma pessoa, você deve fazê-lo em público. Então, a igreja há de considerar esse princípio também. As correções devem ser feitas em particular. Mas considera comigo que há casos em que a incorreção já se tornou pública. Então, é preciso dar satisfação ao público de que aquela correção foi feita. Compreende? Você corrigiu em particular, chamou atenção em particular, mas é preciso informar publicamente que a pessoa foi admoestada, foi corrigida, para que todos saibam, para que sirva de exemplo e todos saibam que a igreja é um lugar santo e deve-se preservar a disciplina na igreja. Ora, vamos então a mais um ponto aqui para aqueles que chegam na igreja, algo que você espera receber na igreja. Equipamento. O que é esse equipamento? Cada membro da igreja ele precisa ser equipado, treinado para o que nós vamos lançar sobre a igreja. Eu disse que a igreja, nós estamos lançando dois olhares. Um olhar para o momento que você chega na igreja e outro olhar para o momento que você já está na igreja, o que você tem que fazer, não é? Para fora. Como é que nós vamos agir como crentes? Esse equipamento é para que você já comece a mostrar fora da igreja o que você aprendeu ao ter tomado. A igreja é um lugar de treinamento. A igreja é um lugar em que as pessoas precisam ser ensinadas. A pessoa é ensinada a orar, ela aprende a orar, ela aprende a ler a Bíblia corretamente, ela aprende a interpretar a Bíblia, ela aprende a conviver em família, ela aprende a tratar o esposo e a esposa, o irmão, a irmã, ela aprende a viver em sociedade. As pessoas que têm uma boa disciplina em igreja, ou seja, vivem bem a vida da igreja, elas têm uma certa facilidade de viver essa disciplina fora da igreja. Você vê que há determinadas empresas que percebem que aqueles que vivem corretamente a vida de igreja, elas são produtivas, elas são disciplinadas, elas sabem o que tem que fazer, sabem o que é correto. Eu disse, vive corretamente a vida de igreja. Evidentemente que sempre há as exceções, sempre há os maus exemplos. Eu não estou aqui para falar de maus exemplos. Eu estou aqui para falar daquilo que é correto. Então, quem aprende a Bíblia corretamente, quem é bem equipado na igreja,
tem condições de mostrar aquilo que aprendeu fora da igreja. Perfeito? Eu quero recordar aqui quais são esses elementos que você recebe, esses itens que você recebe ao chegar na igreja, porque eu já quero partir para o olhar para fora da igreja. Quando você chega na igreja, você é adotado na família da fé. Nós falamos sobre isso. Quando você chega na igreja, você recebe amor. Quando você chega na igreja, você recebe correção. Quando você chega na igreja, você recebe equipamento. Mas ainda algo que eu quero mencionar. Quando você chega na igreja, paz. A paz que você recebe é aquela tranquilidade de que você está no lugar onde Cristo o colocou, e diz o texto que nós lemos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós lemos que essa igreja é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o próprio Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A igreja deve viver em paz. E quem chega à igreja deve viver em paz. Cristo deve ser o rei da sua vida, aquele que reina no seu coração, reina na sua vida, e você deve viver em paz. Então, adoção na família, paz espiritual, alimento espiritual, amor, correção, equipamento. São esses itens que você recebe ao chegar na igreja, evidentemente, a igreja agindo corretamente conforme Jesus Cristo deseja para cada um de nós na vida da igreja. Estamos bem até aqui? Agora vamos lançar um olhar para... Porque eu estou convencido, meu irmão, do seguinte: se nós, ao recebermos Jesus Cristo como Salvador, se nós morrêssemos no instante seguinte, no minuto seguinte, nós não precisaríamos, talvez, aprender a lidar com as pessoas fora da igreja, porque já estaríamos sendo levados à presença do Senhor. Mas, considerando aquele momento, recebidos na igreja, recebemos a Cristo como Salvador e somos recebidos na igreja, e vamos continuar vivendo nesse mundo, nós, como igreja, precisamos aprender a lidar com as pessoas que não estão na igreja, que estão fora da igreja. E quando eu digo isso, não estou lançando nenhum juízo sobre essas pessoas. Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho um dever para com essa pessoa que ainda não está na igreja. Você viu o que Pedro disse em 1 Pedro 2:9? Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja existe para isso. Ela precisa fazer isto que foi lhe dado por Cristo. É a sua missão, proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a luz. E agora, nesse olhar que nós vai fazer. Primeira coisa aqui, obviamente, é a pregação do Evangelho. Ela precisa anunciar que Cristo é o Messias de Deus, desceu do céu, nasceu de modo virginal, sua mãe se chamava Maria, ele viveu entre os homens por aproximadamente 33 anos, ele ensinou os seus discípulos, iniciou a sua igreja, e essa igreja tomou forma no início ali de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é repartido entre aqueles que estavam naquela ocasião para habitar com os homens, e o Espírito Santo é aquele que orienta,
norteia os caminhos da igreja. Perfeitamente. Então, essa igreja precisa pregar o evangelho. Cada crente é um evangelista em potencial. Cada crente, onde quer que esteja, ele há de encontrar um jeito de anunciar o evangelho. Você vê o seguinte, você viaja, vai para distante, para algum lugar, está lá, talvez até no período de férias, e dentre os vários assuntos que você tem com as pessoas daquela localidade, normalmente chega um momento que alguém pergunta, você tem alguma religião? Porque as pessoas percebem no falar, o modo de ser. Então elas perguntam, você tem alguma religião? Você, eu sou crente sim, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ah, legal, que bom que você é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, a partir dali, já está toda a ambiência estabelecida para que você fale, não da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você deve falar de Cristo. A igreja presbiteriana não salva, mas Cristo salva. E você deve dizer àquela pessoa que se ela crer em Cristo como Salvador, diz a Escritura que ela está salva. Ela tem que ter essa informação. Essa informação ela deve ser dada por você. Então a igreja, o olhar que a igreja deve ter para fora, o primeiro deles é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra coisa que a igreja precisa muito se preocupar é com a cidadania. Cidadania. A igreja precisa influenciar no exercício da cidadania, procurando conscientizar cada pessoa do seu papel na sociedade. Veja, se a sua rua é uma rua que não tem iluminação pública, ali está um campo para você agir como cidadão. Se a sua rua não tem esgoto, não tem rede de esgoto, ali há um campo para você agir como cidadão, pleiteando esse direito importante na sua vida junto às autoridades competentes. E a igreja nos ensina a sempre seguir as regras, seguir as normas. Como cidadãos, nós precisamos ser pessoas ordeiras, pessoas que defendam o seu direito, mas o façam de modo ordeiro. Deixa eu agora, já que eu estou falando aqui num canal que costuma suscitar muitas discussões, muitos debates políticos, eu tenho já há algum tempo lamentado profundamente que as pessoas usem este canal, o Facebook, para escreverem. Algumas até têm dificuldade de expressar por escrito aquilo que querem dizer, pensam em dizer uma coisa, acabam dizendo outra, e são ofensivas umas com as outras, porque fulano votou no candidato X, votou no candidato Y, ou deixou de votar aqui, deixou de votar ali. Você acha mesmo, você acredita mesmo que todos os candidatos são tão perfeitos assim e que você não se decepcionaria com o candidato B, o candidato C, o candidato D, enfim, você não tem essa garantia. Ele não te deu essa carta branca para você defendê-lo e achar que ele não erraria. Então, quando formos defender os nossos direitos em todas as esferas, direitos políticos, por exemplo, eu não preciso fazer isso agredindo as pessoas, eu não preciso fazer isso falando palavrões. Há pessoas que são membros de igreja e estão falando palavrões no Facebook. Que coisa feia, meu irmão. Faça isso não. Você está dando um péssimo exemplo para aquele que quer entrar na igreja. Pense nisso. A sua vida é um espelho, a sua vida é uma referência. E se você carrega o nome de cristão, João Batista Borges cristão, você está sempre sendo olhado por aquele que não está na igreja.
Se você faz exatamente as coisas daquele que está fora da igreja, ele vai dizer assim, eu nem quero entrar nessa igreja, esse crente aí dá mais mau exemplo do que eu. Então, essa cidadania aqui, ela deve ser praticada dentro das normas, dentro da lei, dentro dos princípios de respeito ao outro, ao ser humano, àquele que pensa de modo diverso do que eu penso. Você já imaginou se todos gostassem do amarelo, o que seria do azul? Ele gosta do amarelo, deixa ele gostar do amarelo. Você gosta do azul, parabéns para você, porque você gosta do azul. Então, a cidadania, ela deve ser dia a dia defendida pela igreja e praticada pelos crentes com muita intrepidez, mas sempre diante da lei. Eu quero falar de um outro item aqui, que é sustentabilidade. Interessante esse tema para aquele que está na igreja, sustentabilidade. Hoje em dia, cada um de nós se preocupa com isso, né? Isso tem sido muito trabalhado na mídia, sustentabilidade, nós conservarmos o nosso planeta, Terra, porque nós podemos, lá no futuro, ficar sem água potável, coisa do gênero. Mas isso aí tem outros quesitos dessa sustentabilidade um pouquinho mais pertinho da gente. Você quer ver? Assim que começou essa pandemia do coronavírus, você se lembra que as pessoas iam apressadamente aos supermercados e compravam pilhas e pilhas de papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, todas essas coisas? Mas por que a gente comprava, ou os que compravam? Graças a Deus eu não cheguei a cometer esse erro, não. Cometo vários erros, mas esse aí eu não cometi. Por que as pessoas compravam? Elas queriam, mas não pensavam no outro. Essa sustentabilidade é uma arte de você viver a sua vida e pensar na vida alheia, na vida do outro. Quando eu estou na rua e eu chupo uma bala e aquele papel de bala eu jogo na rua, isso aí, além de, no Rio de Janeiro até, a prefeitura andou multando pessoas em relação a isso. Quando eu faço isso, eu além de estar sujando a via pública, eu estou causando também problemas para o futuro. Dali vem uma chuva, aquele papel plástico vai para a rede de esgoto, entope tudo, as nossas ruas ficam alagadas, acontecendo porque eu não fiz a minha parte. Então, eu não posso pensar somente em mim. A sustentabilidade é uma arte que me leva a pensar no outro também. A igreja precisa se preocupar com isso. E nós precisamos, como igreja, ensinar os nossos crentes a agirem assim, sustentando este planeta que Deus nos deu. E o princípio disso, sabe onde está? Lá no livro de Gênesis. Eu vou ler para você o capítulo 1. O livro de Gênesis é fácil de encontrar, que é o primeiro da Bíblia, e é logo no o primeiro livro e o primeiro capítulo, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só que coisa boa, Deus disse para o ser humano: domine a terra, domine tudo. Sustentabilidade, tudo está sob o comando do ser humano, tudo está. O ser humano só não deve ter esse domínio sobre o humano, porque nós somos todos iguais, mas sobre os demais animais, os chamados não racionais, o ser humano tem domínio total. E é claro que o ser humano precisa ser habilidoso, inteligente para domar os animais não racionais. Mas o ser humano tem domínio sobre tudo, para alimento inclusive, Então, essa sustentabilidade nos leva a ser pessoas
comedidas, disciplinadas a consumir aquilo que precisamos consumir e não desperdiçar. Você quer ver uma outra coisa importante que às vezes acontece na nossa casa? Você fez a comida do almoço, tá lá prontinho, todo mundo almoçou e sobrou comida e você não quer comer aquele arroz na noite daquele dia. Não é legal um arroz fresquinho, quentinho, gostoso? Mas será que é correto jogar aquele arroz fora no lixo? Se há este resto de comida, melhor. Aqueles que não servem resto de comida para os animais, né? Tem lá as suas normas. No interior de onde eu vim, os animais não comiam ração como os daqui da cidade comem, não. Eles comiam o resto de comida mesmo. Então, o que eu acho importante nisso é que não estragava a comida, saía de um ser humano, ia para um animal e tinha o seu destino. E isso é sustentabilidade, bem pertinho da gente. Bem pertinho da gente. É claro que essa preocupação com o planeta como um todo, ela deve haver. Devemos tratar bem o nosso planeta Terra, mas devemos cuidar de coisas que estão aqui mais pertinho e que demandam o nosso cuidado mais a miúde, sem deixarmos naturalmente de ter esses cuidados maiores. Então eu falei de sustentabilidade. Nós precisamos trabalhar a sustentabilidade. Uma outra coisa que eu anotei aqui, vida agradável. O que eu chamo de vida agradável, meu querido? É empregar todo o esforço necessário para transmitir àqueles que estão fora da igreja a beleza do Evangelho e também da vida cristã, demonstrando que ser crente em Cristo é algo extremamente agradável. Ser crente em Cristo é agradável, é bom. Você quer ser crente em Cristo? Crê em Cristo como Senhor e Salvador. A sua vida vai mudar para melhor. Tem certeza disso. E você talvez esteja pensando assim, e aquelas coisas que as igrejas proíbem fazer, não faça isso, não faça aquilo. Eu quero dizer a você que a igreja tem mais afirmações do que negações. Tem mais coisas que você pode fazer e delas desfrutar e viver uma vida feliz e alegre. Você que me conhece, você que teve comigo algum relacionamento, seja profissional, seja estudantil, seja no ambiente de rua, de vizinho, você olha para mim. Você acha que eu sou uma pessoa infeliz? Eu não sou uma pessoa infeliz, não. Eu sou uma pessoa muito feliz. E sou crente desde 1969. Eu sei que você não era nascido nessa época, né? Certamente você, muito provavelmente, é mais novo do que eu. Eu sou servo de Deus, crente em Cristo desde 1969. Eu tinha a idade que o meu filho mais novo tem agora, 9 anos. Então, e vivo uma vida com muita alegria, agradável diante de Deus. Estou muito feliz com a vida que Deus me deu. Não faço isso de uma forma soberba. Não é com esse sentido que eu faço, não. Eu falo isso e faço isso, dou essa palavra nesse sentido, agradecendo a Deus pela vida que Ele me dá. A vida do crente tem que ser essa vida agradável diante de Deus. E eu preciso proclamar isso, eu preciso anunciar isso às pessoas que estão fora da igreja. Uma outra coisa importante que a igreja precisa lançar sobre ela o olhar é sobre a família. A igreja precisa apresentar aos de fora, em tempos de tantos problemas familiares, divórcio, separação, divergências diversas entre pais e filhos, irmãos e outros membros da família. Sim, ela precisa apresentar uma palavra de valorização da família e a preservação dela como lugar de bem-estar social instituído por Deus. Família. Família ganhou, de uns tempos para cá, um conceito bastante ampliado no direito. Aquela família constituída do
marido, da mulher e dos filhos, família tradicional, ela tem sido... Curioso é isso. Parece que hoje o errado é ter a família assim. Qualquer outro tipo de família, família com dois pais, família com duas mães, família com uma pessoa que venha fazer parte dela sem ser pelo casamento, uma família com união estável, enfim, trocentos tipos de família. Parece que o errado hoje, ironicamente falando, é a família com marido, mulher e filhos. A igreja precisa, ela vai continuar sendo a preservadora desse tipo de família. O marido, a mulher e os filhos. Esse é o tronco familiar. Outros, os avós, no caso, ou os tios, irmãos, esses hão de constituir uma outra família, cada família. E esses núcleos familiares têm o dever de se cuidarem. O que é que você tem ouvido agora das autoridades públicas nesse momento de pandemia de coronavírus? Fique em casa, fique com a sua família. E aquele que não constituiu família? Como vai fazer? Como é que está vivendo esse momento? Vai ficar em casa com quem? Então, a família é fundamental. Eu costumo dizer, a gente evita fazer determinadas afirmações para não parecer arrogante, mas a mim me parece que a maioria dos problemas existentes na sociedade, eles existem porque não foram tratados adequadamente. Sabe aonde? Na família. Na família. Marido e mulher, primeiro, devem se entender adequadamente. Marido e mulher. E esses dois devem estar ali juntos. Existe entre eles uma cumplicidade que nasceu no dia do casamento, pelo menos foi atestada ali no dia do casamento, e deve prosseguir até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Os dois estando juntos, se houver conflito entre os filhos, eles juntos, eles trabalharão, eles resolverão esses conflitos. Agora, preste atenção. Se houver problema entre marido e mulher, vamos imaginar a seguinte situação. Houve uma celeuma numa casa, numa família, e a mulher ficou do lado do filho contra o marido. Você acha que isso vai terminar bem? Você acha que isso vai a bom lugar? Vai não. Sabe por quê? Eu vou dizer claramente para você. Esse filho, ao lado de quem ela ficou, um dia vai bater asas, vai voar, vai constituir a sua própria família. E ela sabe com quem que ela vai ficar? Com aquele marido de quem ela discordou. E que talvez ela tenha tido um conflito difícil de resolver. Inverta isso aí. O marido que ficou, o pai, no caso, ficou ao lado da filha ou do filho contra a esposa, não faça isso não. Marido e mulher devem estar ali, juntinhos, o tempo todo. A igreja precisa alimentar isso, estimular isso, ensinar isso. As pessoas precisam ser disciplinadas a viverem em família. E a igreja precisa continuar defendendo essa família. Marido, mulher, filhos. Agora, e quanto à vida futura? A igreja há de ter uma palavra para os de fora quanto à vida futura. O que a igreja precisa dizer? Precisa dizer que quando Deus houver por bem restaurar todas as coisas, a sua palavra nos assegura que há um lugar especial para aqueles que aqui tiveram o privilégio de professar a Cristo como Salvador e pautarem a vida pelos ensinamentos dele. Sabe o que a igreja precisa ensinar para os de fora? Que as coisas não terminam aqui. Isso aqui é um momento. Você pretende viver quantos anos? 90? 100? Passar de 100? Isso aí é um sopro. Passa muito rápido em relação à eternidade que nos aguarda. E a igreja tem uma palavra bíblica para a eternidade.
Quando nós deixarmos este mundo, o Senhor, diz a Bíblia que o Senhor prepara uma nova morada para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus restaurará todas as coisas. Você imaginou este planeta todo, este universo? Planeta é um item dentro do universo todo. Imagina tudo isso restaurado e com um governo divino, um lugar em que não haja pecado, um lugar em que Deus reine totalmente. Já imaginou que coisa boa? Pois é, a igreja prega isso para a vida futura. E aqueles que crerem em Cristo desfrutarão desta vida futura. Desfrutarão deste novo ambiente que Deus tem preparado para cada um de nós. Então você que me vê nesta hora, eu faço um convite para você. Venha para a igreja. Venha para a igreja. Faça parte da igreja. Seja membro de uma igreja. É claro que eu vou falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, de que faço parte, já disse aí, desde os final dos anos 60. Então, é uma alegria poder dizer a você que a igreja é um lugar satisfatório para viver. Então agora eu vou terminar. Já estou caminhando para o término dessa live e eu vou recordar a segunda parte, que é o olhar da igreja para fora, o olhar da igreja para os que não estão na igreja. Eu mencionei a pregação do Evangelho, falei de cidadania, falei de sustentabilidade, falei de vida agradável, falei de família, falei de vida futura. A igreja, ela tem um olhar para dentro, ela olhar para fora. Quem entra é ensinado, é doutrinado a compreender a igreja e, em seguida, olhar para fora, trabalhar a vida fora da igreja, porque há muitas pessoas que precisam da palavra que você tem para elas. Você vive e você pode dizer essa palavra para elas. Que Deus a todos nós abençoe. Eu quero mandar aqui uns recadinhos. Eu não tenho o hábito de interagir muito com aqueles que estão assistindo, mas eu quero hoje quero mandar um abraço aqui para Ana Carolina Barreto. Vou acenar aqui para você, Ana Carolina. Deus te abençoe. Vou acenar aqui para a Fatinha Estrela. Quem mais? Maria Vera, estou acenando para você também. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos que já passaram por aqui nos assistindo e aqueles que não estão assistindo ao vivo, que vão me assistir depois, porque isto aqui vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube, essa mesma live. Você poderá assistir lá. Se você quiser rever, é só nos pedir o link que eu... Aliás, não precisa nem pedir o link, porque eu vou colocar lá na condição de público, e você é só acessar com o tema Igreja, ponto de chegada e ponto de partida, e você poderá rever, se não toda a live, mas alguns pontos principais de que você gostou. Um abraço a todos, Deus guarde. Na próxima semana, permitindo Deus e estando cada um de nós com saúde e vida, estaremos aqui novamente para bendizer o nome do Senhor e falar algo a respeito da sua palavra. Mais uma pessoa que entrou aqui, Vanessa Abrantes, que Deus abençoe o seu coração, minha irmã. Um abraço aí no papai, na mamãe, no esposo, no filhinho, então toda essa casa abençoada aí. Que Deus guarde a todos vocês e assim eu termino essa live dessa noite. Um abraço a todos e saúde.